Meu nome é Edson Amâncio, eu sou neurocirurgião, trabalho em vários hospitais de São Paulo e tenho uma preferência, vamos dizer assim, para tratar a doença de Parkinson. Tenho uma quantidade enorme de pacientes com doença de Parkinson que eu acompanho há muitos anos. A doença de Parkinson é uma doença, ela é definida como uma doença degenerativa do sistema nervoso central, mas é uma doença totalmente controlável com as medicações que nós temos hoje disponíveis. Com certeza ela tem uma carga genética, existem alguns pares de genes já identificados nas pessoas portadoras dessa doença, mas ela não é uma genética de transmissão obrigatória. Tem paciente com doença de Parkinson que tem famílias numerosas, não tem nem irmãos, nem parentes, nem filhos com a doença, mas ela com certeza tem uma predisposição genética. Durante um tempo se pensou que essa doença fosse provocada por alguma coisa no ambiente externo. E essa impressão, ela surgiu a partir do momento que nós sabemos que alguns dependentes de droga, mas principalmente a heroína, provoca sintomas de doença de Parkinson. É tão verdadeiro isso que os estudos de pesquisa de laboratório para essa doença foram inspirados nessas pessoas. Né? Na Holanda, por exemplo, onde o uso dessa droga é bastante difundido, há um número enorme de jovens com doença de Parkinson produzidos pela heroína. Então sempre se pensou que havia alguma coisa externa na produção dessa doença. Historicamente tem uma passagem muito curiosa, tem uma ilha no Pacífico, a ilha de Guam, onde havia muita doença neurológica desse tipo da doença de Parkinson. E até o final da Segunda Guerra, quando os americanos ocuparam essa ilha, e houve uma difusão, uma melhora nos hábitos alimentares, de saneamento, e a doença passou a ter a mesma frequência que ela existe no mundo. Então, sempre se procurou uma causa externa para essa doença, ou poluição, ou alimentação, mas nada até hoje foi identificado. O que a gente sabe, na verdade, é o seguinte: as pessoas que têm doença de Parkinson têm uma área do cérebro chamada substância negra, e ela é chamada de substância negra porque no cadáver, quando você faz a autópsia, ela é uma região escura mesmo, negra. É a região onde produz uma substância chamada dopamina. E essa dopamina, produzida nas pessoas que não têm essa doença em quantidades normais, ela ajuda a controlar os movimentos. Então, a falta da dopamina é que é a causa primária da doença de Parkinson. Então, como é uma doença lentamente progressiva, a dopamina vai diminuindo ao longo do tempo, né, principalmente a partir dos 65, 70 anos de idade, e o tratamento, tanto é verdade isso, que o tratamento que melhora esses pacientes e dá a melhor condição de vida para eles é a dopamina sintética, que na década de 50 ela foi produzida e aprimorada e hoje ela é usada no mundo inteiro. Então, se você tem a doença porque falta uma substância no cérebro, se você tem essa substância disponível na farmácia, e o uso da dopamina, então, consegue manter esses pacientes muito próximos da normalidade, ainda que seja uma doença que piora com o passar dos anos. Né? Basicamente, como é que você identifica uma pessoa com doença de Parkinson? Os primeiros casos descritos pelo próprio neurologista, cujo nome leva a doença, o Dr. Parkinson, ele fez diagnóstico de 6 pessoas, 3 das quais não consultaram com ele. Ele viu na rua, identificou, porque elas apresentam uma postura típica, que é uma flexão do tronco sobre o abdômen, então eles andam curvados, um pouco curvados, com pouca mobilidade nos membros superiores, nos braços, e alguns com tremores evidentes. O que chama mais atenção na doença de Parkinson, às vezes na fase inicial, é o tremor, que pode ser de um lado só e pode ser dos dois lados. Né? E o tremor é típico, é um tremor, ele é um tremor grosseiro, tanto é que nos livros clássicos da doença de Parkinson, ele é descrito como um tremor que parece que a pessoa está enrolando cigarro ou contando dinheiro. É um tremor muito visível, ele não é um tremor fino, delicado. Esse é o sintoma mais chamativo. Algum tempo depois, esses pacientes não tratados evoluem por uma alteração da marcha. Os franceses chamam marcha de petit pas, marcha de pequenos passos, seria um passinho miúdo, a tendência deles é arrastar mais do que elevar a perna para andar,
Então, a postura global de uma pessoa com a doença instalada é o tremor típico, já descrito, o jeito de andar, né, anda durinho, como se fosse um robô, com pouca mobilização dos braços e a presença desse tremor, que é um tremor grosseiro. Basicamente é isso. É óbvio que a doença, no seu conjunto, tem muitas outras coisas que são os chamados sintomas não motores. Todos esses sintomas que eu descrevi, a marcha, o tremor e a rigidez, a postura, é alteração de movimento. Mas eles têm também alterações que não são movimentos. Por exemplo, aumento da salivação é um sintoma, o rosto fica com a mímica empobrecida, você olha para um paciente com Parkinson, você não sabe se está pensativo, se está triste, se está deprimido, né? Porque a face dele fica fixa, os franceses chamam de faces figées, o rosto é fixo, não tem mímica facial. É um outro sintoma. Ele está olhando para ele não pisca, ou raramente pisca, né? Tem a questão da salivação e alterações generalizadas que não são motoras. Por exemplo, todo paciente com doença de Parkinson, com o passar dos anos, eles têm pressão baixa, e a pressão baixa ela é mais visível quando eles ficam de pé. Alguns têm que adotar medidas protetoras contra a pressão baixa. Os grandes pacientes que são hipertensos, que têm pressão muito alta e tomam vários remédios, com evoluída doença de Parkinson, eles têm que suspender toda a medicação para hipertensão, porque a doença também dá pressão baixa, né? Alteração esfincteriana, descontrole no controle da urina, do intestino, são outros sintomas que aparecem durante a evolução da doença. Basicamente é isso. O tratamento existe há muitos anos. A gente acredita que não haverá tratamento superior ao remédio principal, que é chamada de levodopa. A levodopa é uma substância que é ingerida, ela tem 6 horas de duração, mais ou menos, na fase inicial, e ela se transforma no organismo em dopamina. Então, se a causa da doença é a falta de dopamina, nós temos a levodopa, que substitui a dopamina endógena, né, fabricada no cérebro. Além disso, existem outras drogas que são auxiliares, digamos assim, da dopamina, que reforçam a ação, aumentam a duração dela no corpo. Mas a droga principal é a levodopa. Nenhum paciente vai ser tratado com doença de Parkinson sem usar a levodopa em algum momento da sua doença. Antigamente havia um certo preconceito que a levodopa, usada muito precocemente, poderia acelerar a doença. Isso era uma lenda urbana, porque hoje todo mundo que faz diagnóstico de doença de Parkinson, a maioria dos médicos, começa o tratamento com a levodopa, que é a droga principal, né? E outra coisa interessante que eu gosto sempre de dizer para os pacientes é o seguinte: não há duas pessoas com doença de Parkinson uma igual a outra, né? Você colocar 10 pacientes numa sala de espera com doença de Parkinson, um olha para o outro e fala: eu não tenho essa doença, a minha não é essa. Tem paciente que só tem instabilidade postural. O que é isso? Ele não consegue ficar de pé sem apoio. Se dá a mão para um paciente desse, ele anda 10 km com você. Se você soltar, ele cai no chão, né? Então é apenas a instabilidade postural, que é um sintoma de difícil solução, mesmo com medicamento ou qualquer outro procedimento. Eu acho que finalmente faltou dizer o seguinte: a doença de Parkinson, em alguns casos, não são todos, tem indicação de cirurgia. É uma cirurgia minimamente invasiva, pode ser feita até com o paciente acordado, e com resultado muito bom quando bem indicado. Por exemplo, se você for operar um parkinsoniano porque ele tem instabilidade postural, não adianta nada. O que nós chamamos de sintomas do eixo corporal, a fala, a saliva, a voz, que também sofre alteração com a doença, esses pacientes não se beneficiam da doença. Os melhores resultados da cirurgia para a doença de Parkinson é o tremor, que 100% melhora completamente, né? E a rigidez muscular, a dificuldade com a marcha para andar. Esses melhoram muito, mesmo que a doença seja bilateral, pega os 2 braços, as 2 pernas. Você coloca eletrodos no cérebro de um lado e de outro e um gerador instalado debaixo da clavícula, e esses geradores modernos hoje podem durar até 15 anos, 20 anos, sem precisar de substituição. Então é uma solução muito eficaz, mas tem que ter indicação correta. Não são todos os pacientes que se beneficiam da cirurgia, não.
Basicamente, eu acho que é isso, né? Eu não dei muito ênfase, mas muitos pacientes com doença de Parkinson têm dificuldade na deglutição, isso geralmente nas fases mais avançadas, né? E a própria fala. Esses são sintomas que não melhoram com a cirurgia. Se o paciente predomina a dificuldade de deglutir, a disfagia, né? Ele vai fazer fonoterapia, ele melhora com a fono, mas a voz também não melhora com a cirurgia. Melhora sintomas motores, rigidez e tremor. Eu acho que basicamente é isso. Fazer profilaxia da doença de Parkinson, a tendência das pesquisas a procurar uma causa externa seria exatamente para isso, né? Se eu estou me alimentando de uma droga, de uma substância que pode desencadear a doença, então a profilaxia seria evitar essa substância, né? No caso da Holanda, evitar a heroína, né? Que a heroína realmente produz doença de Parkinson. Mas nenhuma substância foi identificada nas pesquisas. Eu imagino então que a gente não tem como fazer a profilaxia, evitar a doença não tem como, é inexorável. Se ela vier, se a pessoa tem a predisposição genética para ter, quando chegar a hora ela vai ter a doença, assim, não tem como evitar. Agora, é preciso acrescentar então que o tratamento não é apenas médico, remédio de cirurgia, ele inclui psicoterapia, ele inclui fisioterapia, todos eles deveriam fazer fisioterapia e muitos deveriam fazer fonoaudiologia, tratamento para voz e para deglutição, né? Eu falei na psicoterapia porque 1/3 dos pacientes com doença de Parkinson tem depressão. E essa depressão tem base orgânica e muitos pacientes começam e estão tratando já com neurologistas ou psiquiatras de depressão antes de aparecer os sintomas motores. Às vezes 2 anos antes. Estão fazendo tratamento com psiquiatra, psicólogo, e aí aparece o tremor. E então você começa a tratar a doença de Parkinson com os remédios específicos da doença e eles podem melhorar a depressão de que vinham se queixando há meses ou anos. Então é uma doença assim, polivalente, né? Ela não é uma coisa só de tremor ou só de rigidez, não. Ela tem outros aspectos também.